Muito boa noite, queridos ouvintes do Portal Nova 15. Está começando mais um programa, A Hora do Clássico. Boa noite a todos vocês que estão presentes. Boa noite, Marcos Alves. Mais um programa ao vivo com a graça do nosso bom Deus. Hoje, em nossa terceira temporada, sobre as vozes dentro, da temporada da orquestra, os instrumentos musicais, e hoje, em seu terceiro episódio, falando especificamente sobre as vozes. Mas antes eu quero dar o meu alô, meu boa noite aqui para todos que estão ao vivo. Deixe-me entrar aqui na live, que meu tablet hoje está lento, viu, Marcos? O que será que significa isso? Olá, pessoal. Eu estou tentando entrar aqui e não consigo. Mas eu vou seguir em frente. Depois eu dou o meu boa noite a todos vocês, cada um individualmente. Ah, entrei agora. Bom, estamos aqui com a Maria de Fátima ao vivo. Muito boa noite, Maria de Fátima. Obrigado pela sua audiência e demais ouvintes das demais plataformas pelo YouTube, pelo Instagram, pelo próprio aplicativo do Portal Nova 15, pelo site www.nova15.com.br, pelos aplicativos Rádiosnet. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Lembrando que vocês podem mandar sugestões, pedidos de músicas, gêneros, compositores, através dos 19 999 29 10 15 e também para se tornar um parceiro aqui do programa A Hora do Clássico. Sem o apoio de vocês, o programa não existe. Conto com vocês. Venha divulgar sua marca, seu produto, seu trabalho, sua empresa, entrando em contato pelo 19 999 29 10 15. Bom, hoje nós falaremos então sobre as vozes, as classificações das vozes. Vamos lá então, começando com a origem dos tipos de voz. Ao longo da evolução musical da humanidade, a voz humana sempre foi utilizada, seja em composições vocais solos, seja em coros, com ou sem acompanhamento instrumental. Utilizam-se vozes em gêneros musicais tão diversos como canções, missas, motetos, madrigais, cantatas, oratórios, óperas e até mesmo sinfonias. Lembrando que eu estou antecedendo esse episódio dentro da nossa terceira temporada, falando sobre as vozes. Esse programa é muito importante e como se fosse uma pequena e breve preparação para o que vem logo à frente, que é a temporada dedicada às óperas. No seu início, a composição polifônica sacra era dividida em três partes. A parte que tinha ou cantava a principal linha melódica da peça, que nós chamamos de cantus firmus ou canto firme, chamava-se tenor, do latim tenere. A parte colocada acima do tenor chamava-se superius ou discantus. A parte que formava o contraponto com o tenor era designada de contratenor. Contraponto é voz contra voz, melodia contra melodia. Em meados do século XV, o contratenor divide-se em duas partes: o contratenor altus, com voz acima do tenor, e o contratenor baixos, com voz abaixo do tenor. Lembrando que vocês hoje vão conhecer cada tipo de voz. Então, fiquem tranquilos com relação ao que é contratenor, tenor, toda essa denominação, pessoal. Nos séculos XVI e XVII, o contratenor altus passa a ser chamado de contralto na Itália, haute contre na França, se minha pronúncia não estiver errada, contratenor na Inglaterra, todas estas denominações significando a linha de canto situada entre o superius e o tenor. A parte dos superius é designada soprano, do italiano sopra, por cima, superior, ou seja, a primeira voz.
No século XIX, são nomeadas as vozes do barítono, palavra de origem grega e significando som pesado. Eu sou barítono, minha voz é de barítono, designando a linha vocal situada entre o baixo e o tenor, e do mezzo-soprano, designando a linha vocal situada entre o soprano e o contralto. Bom, na sequência, antes de nós entrarmos especificamente falando sobre as vozes femininas e depois as vozes masculinas, temos como curiosidade aqui, vocês com certeza irão gostar, nós vamos falar sobre os castrati. O que vinha a ser este tipo de voz? Até o final do século XVI, as partes superiores da polifonia sacra eram cantadas ou por meninos chamados de putti, ou por falsetistas, que cantavam também em falsetes, também chamados de contraltini, não sendo permitida a participação de mulheres no canto sacro. Por este motivo, utilizavam-se, eram muito solicitados os castrati. Foi neste período que começam a surgir os castrati, cantores adultos, cujos testículos haviam sido extirpados na puberdade, para a manutenção das vozes de soprano e alto. Isso mesmo, pessoal, os meninos tinham os testículos retirados para manterem aquele brilho da voz branca tão peculiar nessa fase da infância. Uma judiação, né? Mas era de praxe, era costume na época. Graças a Deus, hoje não se utiliza-se dessa prática. Os primeiros castrati vieram da Espanha e a origem dessa prática provavelmente foi inspirada na figura do eunuco, guarda dos haréns dos mouros, que dominaram aquele país por tantos séculos. Os castrati crescem em importância com o surgimento da ópera, atingindo seu auge no século XVIII, com a ópera italiana, na qual atuam até as primeiras décadas do século XIX. Continuam a atuar na música sacra durante todo o século, até a proibição definitiva da prática de castração. Os castrati eram classificados, de acordo com a voz, em sopranistas e altistas. Entre os sopranistas destacaram-se Carlo Farinelli Broschi, no qual hoje apresentamos uma obra deste compositor, que nasceu em 1705 e faleceu em 1782. Gaetano Caffarelli Maggiorano, de 1710 a 1783, Alessandro Moreschi, de 1858 a 1922, e Giovanni Carestini, de 1705 a 1760, e Venanzio Rauzzini, de 1746 a 1810. Para quem Mozart escreveu o moteto Exultate, Jubilate. Como autistas, já citamos Francesco Bernardi Seneziano, de 1680 e 1759, ano de sua morte, e Gaetano Guadagni, que nasceu por volta de 1725, faleceu por 1792, que mais tarde torna-se sopranista. Como curiosidade, lembramos que existem gravações disponíveis no mercado fonográfico, realizadas em 1902 e 1904, do último castrati conhecido, Alessandro Moreschi, como citei acima, que atuou como cantor na Capela Sistina em Roma. Mas hoje, pessoal, nós ouviremos vamos lá, do filme Farinelli. Vale a pena vocês assistirem esse filme chamado Farinelli Il Castrati, que justamente conta a história deste tipo de voz e como era feita essa prática. Foi um sofrimento para esse compositor Farinelli, porque o irmão dele era compositor, mas era um compositor medíocre, não tinha tanta expressão em suas obras, e Farinelli foi castrado, segundo a romantização do filme, pelo próprio irmão, que queria que ele interpretasse as suas composições. Então, nesse trecho do filme, vocês ouvirão Ombra Fedeli Anche Io, uma área do Dario from Opera Idaspe, by Riccardo
Broschi, ou seja, ópera de Ricardo Broschi. Com vocês, então, um pequeno trecho do filme Il Castrati Farinelli. Vamos ao vídeo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Il Farinelli, Il Castrati, cantando um trecho da Ombra Fedeli Anch'io, da ópera Idaspe de Ricardo Broschi.
Que maravilha, né, pessoal? Um homem adulto cantando nesse registro agudíssimo de soprano. Então era essa a prática, né, da castração para que o menino, na transição da sua voz, na fase da puberdade para a fase adulta, através da castração, para manter a voz com essa pureza, com essa qualidade e com esse brilho, né? Bom, como curiosidade então para vocês, assistam o filme Il Farinelli, vale a pena, pessoal. Bom, seguindo então, falando um pouquinho de acordo com a extensão e tessitura das vozes, nós temos atualmente as classificações da seguinte maneira: nós vamos da voz mais alta, ou seja, a voz mais aguda, para a voz mais baixa, ou seja, a voz mais grave. Começando então com as vozes femininas. Soprano. Quando vocês escutam, olha, eu sou soprano, canto em coral, olha aquela soprano. O que significa essa palavra soprano? É a voz mais aguda das vozes femininas. É usualmente dividida em várias categorias, cujas principais são: primeira categoria de soprano, soprano ligeiro ou coloratura, com voz dotada de grande agilidade e virtuosismo. Como exemplo, citamos a Rainha da Noite da Flauta Mágica de Mozart. Temos a segunda categoria, soprano lírico, com voz mais calorosa e uma tessitura um pouco mais grave, como Pamina, que é uma personagem também da Flauta Mágica. Temos a terceira categoria, soprano dramático, a voz mais grave da categoria de soprano, muitas vezes confundida com o mezzo-soprano, como Ortrude de Lohengrin de Wagner e Tosca de Puccini. E a quarta e última categoria, soprano spinto ou lírico spinto, com voz lírica com qualidades dramáticas, como Desdemona, da ópera Otelo de Giuseppe Verdi. Eu selecionei para vocês aqui, pessoal, tinha tantas cantoras que eu admiro, que eu gosto, então ficou difícil. Espero que vocês gostem. A que eu escolhi para abrir o nosso primeiro vídeo de hoje, segundo vídeo de hoje, né? É com a grande soprano, mas vale aqui um adendo, Maria Callas. Exatamente, pessoal. Maria Callas, infelizmente, no final da sua vida, por depressão, ela se utilizou de grandes e excessivos abusos de remédios contra a depressão. Ela acabou perdendo a voz. E a Maria Callas, ela tinha um talento incrível na sua voz. Ela queria tanto chegar à perfeição que ela não só cantava como soprano, né, lírico, mas ela perpassava por todas as categorias que eu citei acima, desde da soprano lírico, da soprano spinto, de coloratura, a dramática, e chegava até o timbre de contralto. Então acabou forçando a voz, o que fez com que no final de sua carreira, infelizmente, ela acabou perdendo a sua voz e por isso entrou em depressão. Mas ela deixou excelentes gravações que vale a pena vocês pesquisarem, com mais obras dessa grande artista. Então, com vocês, Maria Callas de Puccini cantando O mio babino caro, de Gianni Chicchi, regendo Puccini, tá? O condutor é Georges Pietri Conductor, tá? Perdão, pessoal, o nome do Puccini é Gianni Chicchi Puccini. Quem rege o maestro é George Prete, o nosso regente da noite. Vamos à música, maestro.
Que espetáculo! Espero que vocês tenham gostado de Maria Callas. O que falar dessa grande diva do canto lírico? Bom, seguindo, vamos para a segunda voz da categoria de soprano, a mezzo-soprano, também chamada de mezzo, meio, com uma tessitura situada entre o soprano e o contralto. Surge no século XIX. Confunde-se com a voz do soprano dramático ou spinto, e diversos papéis de óperas escritas para soprano são algumas vezes interpretados por mezzos, também é muito comum. Esta voz presta-se a personagens masculinos interpretadas por mulheres, mães, ah, feiticeiras, amantes e ciumentas. Perdão, teve um pequeno erro no texto aqui. Papéis femininos, pessoal, interpretadas por mulheres, mães, feiticeiras, amantes, ciumentas, etc. Bom, vamos ouvir então agora um exemplo maravilhoso, né, de uma grande mezzo-soprano, que é Cecilia Bartoli, cantando também de Riccardo Broschi, Son qual Nare. Com vocês, Cecilia Bartoli. Vamos à música, maestro.
Meu Deus do céu, gostou, Marcos? Cecília Bartoli, mezzo-soprano. Pessoal, que espetáculo de voz, que virtuosidade. Pessoal, lembrando que eu não estou falando dos compositores e nem da obra em si. Estou apenas exemplificando as categorias, os timbres das vozes, que é o propósito de nosso programa de hoje. Espero que todos vocês estejam gostando. Seguindo então, vamos para a outra categoria eh, da voz feminina, que é a contralto, o contralto. Também chamada de alto, designa a voz feminina mais grave, dotada de uma rica e sombria sonoridade. Durante os séculos 17 e 18, esta tessitura era interpretada por castrati, como eu já expliquei no início do nosso programa, representando personagens heróicos nas óperas. A partir dos séculos 18 e 19, com o desaparecimento progressivo dos castrati, ou seja, os homens que cantavam nessa tessitura, nesse registro vocal feminino, os compositores buscam uma voz feminina mais grave para a interpretação de papéis masculinos. Curioso, não é mesmo, pessoal? Vamos então ouvir agora com a obra de Georges Bizet, da ópera Carmen, seguidilha com a grande cantora, como exemplo de contralto, Jessie Norman. Vamos à música. Been awarded 20 honorary doctorates. The Museum of Natural History in Paris has honored her by having an orchid named for her. Again, Miss Norman and Miss Glover respond to the enthusiastic applause of this Capacity House. I was right, there will be an encore. Vocês acabaram de ouvir Jessie Norman interpretando Carmen de Bizet, Seguidilha. Bom,
vamos dar uma pequena pausa aqui para dar o meu boa noite aos meus queridos ouvintes, que no início do programa o meu tablet estava travado, agora voltou. Eu quero dar uma boa noite a todos que estão presentes aqui. Maria de Fátima, boa noite. Júnior Alves, o nosso querido diretor comercial, né, o Cachucho, muito obrigado pela audiência, Cachucho. Edson Gorga, boa noite. E o nosso querido Matheus Pedroso, boa noite, Matheus. Obrigado a todos vocês que estão presentes. Ajudem a compartilhar o nosso programa. É sempre bom aprender um pouquinho mais. Marcos, e depois veja para mim quantas pessoas estão nas demais plataformas. E já quero desde já agradecer a todos vocês que estão nos assistindo ou ouvindo. Bom, seguimos então agora falando um pouquinho sobre as vozes masculinas. Eu comecei falando dos castrati, que não deixa de ser uma voz masculina, mas que canta no mesmo registro dos contraltos, que é um registro feminino. Mas vamos falar um pouquinho sobre a primeira categoria de voz masculina, que é o tenor. Tenho certeza que vocês já ouviram em algum momento um cantor tenor. Tenor é a voz masculina mais aguda, ou seja, a primeira voz masculina. Também dividida em várias categorias. Vamos lá. Temos a primeira categoria, que é o tenor heróico ou tenor dramático, de mezzo carattere e tenorino. São variações das categorias do gênero, do naipe dos tenores. Bom, vou aproveitar aqui também e falar de uma voz que não é nem aguda e nem grave, mas ela está ali entre essas duas categorias de vozes masculinas, que é o barítono. Barítono é uma voz masculina com a tessitura se situando entre o tenor e o baixo. Surge como categoria distinta a partir do século XIX, antes do qual todas as vozes masculinas graves eram classificadas como baixo. Colocava um pacote só, né? Divide-se também em várias categorias. Temos o barítono dramático, temos o barítono ligeiro, também chamada de barítono Martin, referido ao cantor francês Jean-Blaise Martin, que nasceu em 1767 e faleceu em 1837, em homenagem a esse grande cantor. E o barítono baixo, com uma tessitura um pouco mais alta que a do baixo convencional, porém mais grave com relação ao barítono. Pouco usual. Wotan, no ciclo do Anel de Wagner, é um personagem que representa essa voz barítono baixo. Vamos então ouvir esses dois tipos de voz, mas eu vou soltar agora para vocês da Deutsche Welle um pequeno podcast ou um documentário falando sobre o contratenor alemão, que é uma promessa do canto lírico na Europa, que é o Niels van der Her, primeiramente, e depois eu solto o Andrea Bocelli cantando de Schubert a tão famosa Ave Maria. Eu já falei sobre a voz barítono, tá, pessoal? Então, logo após então esses dois vídeos, um é voltando a falar sobre o contratenor. Por que eu quis soltar o contratenor antes do tenor? Porque é uma voz masculina, né, que representa toda a tessitura do contralto da voz feminina. Portanto, é um homem, voz adulta, cantando no registro que é utilizado também por vozes femininas, no caso contralto. E depois vamos diretamente ao tenor Andrea Bocelli. E logo após voltamos com o barítono. Vamos ouvir então esse pequeno documentário sobre a biografia de Niels van der Her, esse talento jovem da Europa. Niels van der Her é um dos talentos mais promissores da Alemanha quando o assunto é música erudita.
e um dos mais jovens também. Mas o que fascina o jovem de 23 anos neste estilo de música secular? Klassische Musik ist überhaupt nicht stehen. A música erudita não parou no tempo. Immer uns darum bemühen, Nós, como intérpretes, nos esforçamos na hora de interpretar, tentamos deixar o mais atual possível, mas sem perder as raízes. es ist einfach eine Form von Acho que é uma ciência com alma e que me fascina. die mich unglaublich fasziniert. O Teatro Massimo, em Palermo, é o maior teatro da Itália. Aqui, Nils se apresenta como solista convidado, seguindo os passos de estrelas como Luciano Pavarotti. Como contratenor, Nils canta em uma altura que normalmente só mulheres alcançam. Wenn das die Stimmbänder sind, Imagine que estas são as cordas vocais. Stimme, Elas normalmente vibram assim na voz masculina, mas para cantar eu uso apenas as bordas da das voz. ist so eine Mischung aus dem Gedächtnis, É uma mistura da memória muscular da voz de menino amadurecida na voz im adulta. Männerkörper ausgebildet. Nils Wanderer estuda canto e já venceu grandes competições internacionais de música. Ele também dirige um coro de meninos. O professor de Nils diz que ele é um talento excepcional. Para começar, é preciso dizer que ele tem uma voz com um timbre especialmente bonito. Bonito significa com muitas nuances. A voz não é apenas metálica, na altura certa. Ela tem várias cores. É simplesmente fabulosa. Dá para compará-la a um bom vinho tinto. É uma voz um pouco aveludada. Eu aposto qualquer coisa como ele terá uma carreira incrível. Nils Wanderer vem de uma pequena cidade no sul da Alemanha, mas atualmente vive na Itália. O talento de Nils foi descoberto quando ele tinha 5 anos e cantava em um coro de meninos. Frequentemente ele recebe a visita da família, que sempre o apoiou. Ich bin sehr froh, dass ich so lebe, Sou muito wie ich feliz lebe. pela forma como vivo, pela família que tenho, por ter pais pé no chão. Selbstständigkeit, meine Wurzeln, Eles são meu porto seguro, minhas raízes. durchzuatmen, Acho isso Dinge importante. nachzudenken. Und das ist mir sehr wichtig. 3, 2, 1, Palermo! E Nils Wanderer não é apenas cantor, mas também coreógrafo. Ele também desenvolve projetos paralelos, sempre unindo música erudita e novas mídias. A apresentação da Paixão segundo São João, de Johann Sebastian Bach, é uma das performances mais importantes da carreira dele até agora. Mein Traum ist es, als Meu sonho é ser bem-sucedido como cantor de ópera, trabalhar como diretor, coreógrafo e, quem sabe, talvez dar aulas na universidade. De qualquer forma, sempre continuar cantando porque isso é o que eu sou, o que eu vivo e o que eu quero ser. Darsteller.
Que espetáculo! Vocês ouviram de Niels Vanderer, um grande talento da voz contratenor, com uma carreira brilhante lá na Europa. E, é claro, o nosso grande tenor, popularíssimo, que canta no mundo afora, o Andrea Bocelli, cantando Ave Maria de Schubert. Bom, prosseguimos então agora as duas últimas categorias das vozes masculinas. O barítono, como eu disse a vocês, que é uma voz intermediária entre soprano, entre tenor, perdão, e baixo, e a voz mais grave masculina, que é o baixo profundo, tá? Nós ouviremos então, como exemplo de barítono, o barítono Bruno Correia de Almeida, cantando de Puccini, Nessun Dorma, com arranjo para barítono e piano. E ao piano, o pianista Kenny An. Vale destacar aqui que Nessun Dorma é uma voz aguda, né? Para uma voz mais aguda. Aqui é um arranjo adaptado para barítono, mas vejam que voz, que timbre é este tipo de voz barítono. E na sequência, vocês ouvirão um concerto com o trio russo de baixos profundos. Isso mesmo, quando a voz masculina é muito grave, nós chamamos de baixo profundo. Vocês ouvirão uma canção famosa de Volga Botman, Song of the Volga Botman, com Sergei Koshetov, Vladimir Miller, meu primo, deve ser, e Mikhail Kruglov, interpretando então esta canção russa. Ao piano, Timur Kogar. Vamos à música, maestro, fiquem até o final. Nella tua fredda stanza
Marcos Alves, você conseguiria cantar essa nota? Nem eu. Olha que eu tenho prática em canto coral, nunca me apareceu um baixo profundo como esses três rostos aí. Bom, espero que vocês tenham gostado, pessoal, do programa de hoje. Foi feito com muito carinho, um trabalho de pesquisa para levar o melhor para vocês sobre as vozes, sobre as classificações das vozes, os vários tipos de vozes femininas, masculinas e também como curiosidade sobre os contratenores e os castrati. Bom, vamos encerrar hoje com a bênção da nossa Virgem Santíssima, com a obra de Franz Schubert também, a Ave Maria. Por que eu estou tocando duas vezes a Ave Maria para vocês? Para que vocês percebam que uma mesma obra escrita por um compositor, por uma voz específica, no caso Ave Maria, todo mundo a conhece para a voz feminina. Por isso vamos encerrar com a grande soprano Aida Garifulina, que tem uma beleza estupenda, não só na voz, como fisicamente. Espero que vocês gostem. E quero aproveitar e dizer que a nossa temporada da orquestra, os instrumentos e as vozes acabou hoje. Então, semana que vem, entraremos em nossa quarta temporada sobre os principais compositores e suas obras. Então, a partir de semana que vem, vocês terão um único compositor. Então, vocês vão conhecer sobre a vida e a obra de cada compositor, perpassando por todos os períodos da história da música. Então, com vocês, a Aida Garifulina de Franz Schubert. Mas antes eu quero agradecer as mais de 60 pessoas, estamos com 65 ouvintes nas demais plataformas digitais. Meu muito obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo e também a todos vocês que permaneceram aqui firmes, fortes aqui em nossa live, tá? Meu muito obrigado a Maria de Fátima, ao Cachucho, Edson Gorga, o Matheus Pedroso, quem mais? O Armando Tomaziello. E se faltou alguém, eu peço desculpas. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Quero agradecer também aos nossos queridos diretores, Renato Canadim, nosso presidente, José Roberto Cachucho, diretor comercial, porque sem o apoio e patrocínio desses diretores, nós do programa Hora do Clássico não estaríamos aqui. Lembrando que o nosso programa precisa de apoio cultural, apoio, patrocínio. Então mande-nos a sua mensagem, venha se tornar um parceiro através do 19 999 29 10 15. E também o nosso querido Rodrigo Caetano, também na parte comercial. E aqui é claro, Marcos Alves, no nosso suporte técnico, diretor de conteúdo e programação, sempre nos orientando e trazendo o melhor para todo o Portal Nova 15. Meu muito obrigado, beijo a todos, fiquem com Deus, até o próximo programa Ave Maria de Schubert com Aida Garifulina.